Você chegou à quarta estação de cirurgia. E eu quero chamar a sua atenção que, a depender da instituição onde você estiver fazendo a prova, esse momento vai ser um pouco diferente. Você pode estar agora diante de uma porta, onde nessa porta é escrito um prelúdio, uma pequena introdução, já dizendo qual é esse caso, ou então não. Você pode de cara já adentrar a sala de simulação, a sala da prova, e dar de cara com o caso clínico. Algum avaliador te entregando o caso e o seu comando. E esse primeiro caso é fundamental que você leia com atenção. Então, aqui, nosso quarto caso, o que temos? Que você é um cirurgião de plantão no hospital, que você foi chamado para atender um paciente do sexo masculino, de 55 anos, com dor abdominal intensa, do tipo cólica associada a distensão abdominal, vômitos e história de parada e eliminação de flatos e fezes há 3 dias. Pessoal, atenção, esse é o momento de não passar nada, de você prestar muita atenção no caso do paciente. E a gente continua, a questão é completa, ela já dá todas as informações, que o meu paciente está em bom estado geral, com a frequência cardíaca e respiratória, sem alteração. Ele dá também o meu exame físico abdominal, em que esse abdômen se encontra distendido, doloroso difusamente, sem sinais de peritonite, e que o toque retal está com a ausência de fezes na ampola retal. Pessoal, esse caso ele vai ser resumido nessa frasezinha que eu trago para vocês aqui. Quando a gente viu isso, a gente já sabe do que é essa questão. Se eu vejo uma questão que tem parada de eliminação de flatos e fezes, isso aqui automaticamente é um quadro de abdômen agudo obstrutivo. É isso que ele tem. E eu digo mais, eu ainda sei que esse paciente está em bom estado geral, ele fez o exame completo, absorve essa informação e a gente passa para o primeiro comando da questão. E ele fala para mim, a sua tarefa é solicitar 3 exames complementares fundamentais a esse caso clínico. Diante de um paciente com abdômen agudo obstrutivo, quais são os exames que eu preciso pedir, pessoal? Não pode errar. Isso aqui não tem besteira. Você sabe como é toda a conduta do paciente com abdômen agudo obstrutivo. Nesse momento, o avaliador ele pode falar para você apenas verbalizar ou ele pode entregar um papel para você escrever, deixar registrado. O fato é, os nossos 3 exames vão ter que ser esse. Vão ter que ser a rotina de abdômen agudo obstrutivo, como alguns serviços costumam englobar esses 3 exames. A gente vai ter aí, radiografia de abdômen em ortostase, a radiografia de abdômen em decúbito dorsal e a radiografia de abdômen tóraco-abdominal. Por quê? Porque com isso eu quero ver como está esse abdômen, como estão as dilatações das alças, o que mais eu integro, o que mais eu observo nessa radiografia. A gente viu isso, devolve o papelzinho, fala, a gente vai receber um novo comando. Esse segundo comando é a continuação do caso. Na maioria das vezes os casos seguem um contínuo de atendimento, onde você solicita e ele entrega o resultado. E é isso que acontece aqui. Ele te entrega as imagens e fala, observando as imagens, ele quer que você dê o diagnóstico topográfico e 2 suspeitas diagnósticas. Bem, o que a gente recebe é isso aqui. Essa bela imagem que não deixa nenhuma dúvida do diagnóstico. Você que está sabendo já começa a sorrir, porque você sabe o que é isso aqui. Só chama atenção para vocês se acostumarem a imagens. Cada vez cai mais, com a frequência maior, utilização de exames de imagem para serem interpretados. Radiografias, tomografias, seja o que for. Você tem que estar habituado a elas e tem que saber utilizá-las dentro do seu raciocínio diagnóstico. Não espere receber o laudo na mão. Ela vai querer a interpretação da imagem, como essa aqui, que é muito facilmente interpretada. O que a gente vê nesses 2 radiografias de abdômen, a gente vê alças bem dilatadas, não é? E a gente vê que essas alças, elas são em região central e elas têm umas imagens empilhadas uma em cima da outra, como se fossem empilhamento de moedas. O que é isso aqui, pessoal? Vamos ver aqui na outra, que não chega a ter diferença de níveis hidroaéreos, mas nós temos a presença deles aqui, não é? Pessoal, a gente não tem dúvida, isso aqui é uma obstrução de delgado, uma obstrução alta. Se fosse a obstrução colônica, seria aquela obstrução mais periférica, com as austrações mais separadas, que são aqueles anéis incompletos e mais largos. Aqui não, é um em cima da outra, um empilhadinho, essas ranhuras transversais, o empilhamento de moedas. A gente consegue aqui dar o nosso diagnóstico topográfico.
E uma vez que eu pensei em obstrução intestinal alta ou de delgado, eu penso nas principais causas disso. E quais são as principais causas? Bem, podem ser várias. E na prova, ele só quer saber se você sabe. O que é que eu não posso fazer aqui? Eu não posso colocar volvo. Eu não posso colocar tumor de cólon. Não posso, porque vai ser um outro padrão. Mas se você colocasse brida ou aderências, que são sinônimos, tá certo. Se você colocar hérnia interna, tá certo. Ou até mesmo a hérnia inguinal pode levar um quadro assim. Se você colocasse aqui também intussuscepção, tá certo também. Então, não necessariamente você tem que não há uma única resposta correta. Você pode sim colocar aquela que mais se encaixa no quadro desse paciente. Fez essa tarefa, solicita a próxima. E agora, o que ele quer para a gente continuar evoluindo o caso é a conduta. Ele quer que você diga o que nós vamos fazer para esse paciente. E mais uma vez, aqui você tem que pensar nesse paciente. O que eu faço para um paciente com obstrução intestinal alta? A gente tem que lembrar que o tratamento desse paciente ele é não operatório. A gente não vai operar de cara paciente que está em bom estado geral com abdômen agudo obstrutivo alto. Não tem por que eu fazer isso. O paciente está bem, a gente vai dar uma chance para ele. A principal causa de abdômen agudo obstrutivo é brida. Será que isso aí não vai resolver sozinho? Vamos tentar. Como é que a gente tenta? A gente interna esse paciente, coloca ele em observação. Depois, a gente deixa ele em jejum, não come nada, faz um descanso intestinal para ele. Deixa ele ali somente com uma hidratação basal. E vamos fazer também, obviamente, a analgesia. A gente vai garantir um bem-estar a esse paciente, corrigindo os distúrbios hidroeletrolíticos fundamentais para tentar deixar esse paciente em uma homeostase e ele acabar melhorando o trânsito aos pouquinhos e voltando, restabelecendo esse trânsito. A gente pode também passar uma sonda nasogástrica no paciente para evitar que ele vomite, que esse estômago que está muito dilatado. A gente passa uma sondinha e vê como ele evolui. Mas percebam, eu não falei nada de cirurgia, porque a conduta imediata é essa. Muita atenção com as palavras do comando. Ele falou da conduta imediata, ele quer saber o agora. No futuro, eu posso precisar operar esse paciente? Sim. Se esse paciente não melhorar em 24 a 48 horas, a gente pode ter que abordar esse paciente para desfazer as aderências ou investigar melhor o que ele tem. Mas a primeira conduta, a conduta imediata, é essa aqui. É o tratamento não operatório. A última questão, o último comando que ele traz é, uma vez que eu disse que iria fazer, solicitar a passagem da sonda nasogástrica, agora ele quer que eu descreva o procedimento necessário. Isso é muito comum nas questões de hoje em dia, que ele mescle um pouquinho da teoria com coisas mais práticas. Então ele cobra de vocês conhecimentos do manejo da patologia, da epidemiologia da patologia, mas também cobra a questão do procedimento prático, de como fazer, da execução e até mesmo da relação médico-paciente. Por que eu falo isso? Porque quando ele fala para você descrever, a primeira coisa que você vai ter que fazer quando for solicitar qualquer coisa, qualquer procedimento, qualquer interação com o paciente é informar o paciente e solicitar o consentimento dele para isso. Seja realizar o exame físico, seja realizar um procedimento, isso é o básico, é fundamental. Sempre que a gente vai falando de procedimento, a gente vai estar diante de um leque de possibilidade, um espectro, que vai desde o avaliador simplesmente solicitar para você falar, solicitar para você escrever em um papel, ou até mesmo para executar, se houver um manequim para isso ser feito. Mas tenha o passo a passo na cabeça que o que fazer é o mesmo. Então a gente vai informar o paciente, depois a gente vai solicitar os materiais que a gente vai querer. Então a gente vai querer uma seringa, a gente vai querer a própria sonda nasogástrica, não é? A gente vai querer uma luva estéreo, coletor, xilocaína gel. Isso é suficiente. Quiser complementar um estetoscópio para depois confirmar, tá valendo. Mas a gente já tem o nosso material. Agora a gente vai partir para o próprio procedimento. Então nós vamos medir o tamanho da sonda, certo? A medição da sonda ela vai ser utilizada partindo do lobo da orelha, passando pela boca, pelo nariz e indo até o estômago do paciente. Essa é a medição que a gente utiliza. Uma vez que a gente mediu isso, a gente posiciona o paciente. Posiciona o paciente como sentado, 45 graus para frente, inclinado à frente para facilitar o procedimento. Depois, a gente testa a patência do orifício nasal. Porque tem pacientes que tem um septo desviado para um lado, para o outro, e não tem um ou outro lado patente. A gente sempre quer utilizar aquele mais livre para evitar traumas locais.
Beleza? Mas esse passo, continuamos. A sonda, nós já medimos o comprimento da sonda. Essa etapa já foi feito. A gente já tem esse check. Depois, durante o procedimento, a gente vai passar xilocaína e vai introduzindo a sonda através do nariz. Agora a gente vai orientar o paciente para que quando o procedimento estiver feito, quando ele sentir a sonda chegando, ele engula e ele não tussa. Para isso vai facilitar o posicionamento, a passagem da sonda através do esôfago do paciente, no caminho certo, o caminho que nós queremos. Uma vez que você introduziu a sonda toda, que esse paciente deglutiu a sonda, a gente acredita que ela está no lugar certo. Agora o que a gente faz? A gente confirma o nosso posicionamento. Confirma como? Auscultando. Você coloca um estetoscópio no epigastro do paciente e injeta com a seringa que você solicitou ar até ouvir borbulha no estômago do paciente, no epigastro do paciente. Depois que tudo isso foi feito, é só fixar e terminar a questão, levando para casa todos os pontos desse checklist. Sem nenhuma sombra de dúvida, era isso que a gente tinha que fazer. Quinta estação de cirurgia, você chegou quando você foi recebido na porta, esse caso clínico para você. Objetivo, a principal suspeita já vem à cabeça. O que a gente tem é um paciente de 58 anos que vem acompanhado da irmã, mas ele refere que há 3 meses tem alteração do ritmo intestinal, alternando em episódios de constipação e diarreia. Além disso, percebam, ele fala que as fezes estão ficando mais finas que o habitual. Pessoal, essa altura aqui, ó, a sirene já está piscando. Você já sabe qual é o possível diagnóstico desse caso. É assim que vão ser as provas práticas para vocês. Não esperem encontrar aqui grandes diagnósticos diferenciais, doenças muito complexas. Não, isso ficou na primeira parte, na primeira fase da sua prova. Aqui, agora ele quer saber outras habilidades que você tem. Vamos treinar algumas delas. Primeira tarefa que ele pergunta: faça o atendimento inicial desse paciente. E o que ele quer aqui? Ele quer saber a sua habilidade de conseguir colher informações do paciente. Eu já falei mais de uma vez, as provas práticas vão variar em relação à fidedignidade da simulação. Nesse caso, por exemplo, vai ter até um paciente, um ator ao seu lado, para você perguntar de fato. E ele vai querer saber, o avaliador vai querer saber se você tem a capacidade de extrair todas as informações. E essas aqui são as informações essenciais que você tem que colher. Então, como é que está o hábito intestinal desse paciente? Você tem que perguntar como era antes, como está agora, o que está acontecendo, o que mudou, fatores de melhora e piora, tudo isso que a gente já conhece. Outra coisa, perda de peso associado. Lá na primeira, logo quando esse caso chegou para a gente, você já ficou ali com a luzinha de neoplasia na cabeça. Não é? Então você tem que perguntar isso aqui para dar ainda mais uma força na sua suspeita diagnóstica. História familiar, opa, neoplasia de cólon, a gente sabe que é fator familiar dependente, muito importante, temos que saber isso, e os hábitos de vida como outros fatores de risco a essa patologia em questão. Comorbidades, passado médico, tudo isso influencia e você vai ser cobrado como vai interagir com esse paciente. Então não tenham receio. Mais uma vez, não percam tempo, mas sejam objetivos e abordem todas as esferas da anamnese possível. Uma vez que a gente colheu as informações, parte para o exame físico. Você pode realizar o exame físico ou simplesmente pedir que o avaliador vai entregar uma plaquinha dizendo exame físico abdominal normal, ou então você pode ter solicitado a realizar o exame físico. Se isso acontecer, lembrem da ordem de inspeção, ausculta, percussão e palpação abdominal, que é a propedêutica correta. Por fim, também, a gente está falando de um paciente com quadro obstrutivo, com quadro de alteração do ritmo intestinal, você tem que fazer o exame retal com o toque retal, e aí eu mesmo já gravei uma aula com vocês para dizer como a gente faz isso, como a gente vai se organizar o passo a passo para realizar um exame proctológico adequado. Beleza? Fizemos o nosso passo a passo, a gente ganhou o checklist e vai para a próxima tarefa. O que a gente colheu de informações até aqui é que esse era um paciente que antes dos sintomas ele tinha um hábito intestinal regular, indo todo dia ao banheiro sem esforço, mas que no momento apresentava episódios de diarreia com fezes líquidas, pastosas, chegando até 8 evacuações diárias, alternando com vezes de constipação, com 1 a 2 evacuações na semana. Percebeu também que, além das fezes afiladas, apresentou alguns episódios de sangramento. E olha, percebam, ele perdeu 6 quilos no último mês sem dieta. Pessoal, a nossa suspeita está muito, mas
muito forte para a neoplasia. Ainda mais quando eu falo que esse paciente ele é tabagista importante, tabagista e etilista, fatores de risco conhecidos para a neoplasia coloretal. Bem, vamos ver a tarefa que ele lança para a gente. Uma vez que a gente tem a nossa suspeita, ele fala: solicite 2 exames fundamentais para a condução do caso. Se a gente tem uma suspeita, um paciente que ele refere alteração do hábito intestinal e refere também um sangramento junto às fezes, é mandatório a gente fazer a colonoscopia, que vai fechar o diagnóstico. A colonoscopia com biópsia é o que me ajuda nesse diagnóstico, e o hemograma para eu ver qual o grau de anemia desse paciente. Será que isso é importante a ponto de eu ter que intervir com uma internação ou até alguma outra medida? Vamos solicitar a colonoscopia e o hemograma e partir para a próxima tarefa. Bem, quando você solicita a colonoscopia, é isso aqui que ele vai te dar. Meu Deus, ele não te deu o laudo, ele te deu a imagem da colonoscopia. E aí, como você faz? Pessoal, se acostume a ver imagem, a não receber o laudo. Cada vez mais as provas práticas têm dado isso, mandado você interpretar as imagens. Isso aqui, a colonoscopia, não é um exame do dia a dia. Nem todo mundo viu uma colonoscopia inteira ao longo da formação. Mas quando você bate o olho nisso aqui, você não tem dúvida. Uma imagem friável, exofítica, sangrante. Não temos dúvida que quando a gente olha essa imagem, perceba, ela ocupa uma boa parte da luz do intestino, mas não está completamente obstruindo. Você chega a ver um orifício onde ainda é possível fazer a passagem do colonoscópio por aí, mas a gente quando olha a imagem, você consegue perceber de cara que isso parece ser uma imagem de um aspecto maligno. Não é uma imagem polipoide, lisinha, simples, como se fosse apenas um pólipo. Não, isso aqui já está na cara. Isso aqui já é uma lesão neoplásica avançada, que já ocupa quase a totalidade da luz do intestino. A gente percebe facilmente ao olhar a imagem. Não temos nenhuma dificuldade nisso. Mais uma vez, se acostumem nas imagens na hora da prova prática. Beleza? A gente viu isso aqui e ele lança mais uma tarefa para a gente. Informe o paciente a principal suspeita de diagnóstico. Tranquilo, beleza, a gente já sabe que a principal suspeita é a neoplasia de cólon, mas vejam, não foi essa a tarefa que ele pediu. Ele pediu para você informar ao paciente a principal suspeita. Isso é diferente. Uma coisa é escrever, outra coisa é falar ao paciente. Quando ele está querendo isso, ele está querendo cobrar de você a sua habilidade de comunicação, a sua habilidade de informar, de dar uma notícia ruim ao paciente. Isso tem caído cada vez mais. Fiquem atentos. E quando a gente for fazer isso, a gente vai utilizar o mesmo protocolo Spikes que vocês já viram aqui com a gente no nosso curso. Então, a gente utiliza esse mnemônico para lembrar de um passo a passo a como dar qualquer notícia ruim. Isso é desde uma notícia de óbito a um familiar ou até mesmo uma doença grave. E esses Spikes, a ideia é que o S seja o setting up. O que é isso? Primeiro você está organizando, ajeitando o ambiente, como você vai passar essa informação. Depois, você vai colher a percepção. O que o paciente sabe sobre isso? Até que ponto ele já tem informação? Depois a gente convida o paciente para ouvir. Será que ele quer mesmo receber essa informação? Vamos saber até que ponto que ele está disposto, convidar para uma conversa, para você aí, no próximo passo, passar todas as informações necessárias. E saibam, entendam que aqui não é para utilizar meias palavras achando que o paciente é um leigo. Não, utilize as informações necessárias. Pode sim dar as informações técnicas ao paciente. Quanto mais informação, melhor. Por fim, deixe espaço para as emoções. Se o paciente quiser exacerbar, mostrar a sua frustração, a sua chateação, não se preocupe. Há espaço para isso no nosso protocolo Spikes, nesse passo a passo de passar a notícia ruim ao paciente. E por último, a gente fecha fazendo as estratégias e sumarizando os próximos passos. Se você fez isso nesse paciente, convidou, criou uma atmosfera propícia à informação, se você passou o conhecimento técnico do que estava acontecendo, de que a nossa principal suspeita é uma neoplasia maligna, de que a gente precisa ainda confirmar com uma biópsia, mas muito provavelmente era isso. E que a gente falou que os próximos passos seriam o rastreio dessa doença, aguardar a confirmação para rastrear e propor uma terapêutica para esse paciente. Aí eu tenho certeza que você vai conseguir todos os checks nesse checklist. Tranquilo? Para a gente fechar tudo, olha que legal, a última tarefa era o último ponto do Spikes. Ele quer saber o quê? Quais os próximos passos, quais os próximos exames a serem solicitados. E quando a gente fala de tumor de cólon, a gente sabe
que os próximos exames. Os exames de rastreio, uma vez que foi confirmada a neoplasia, vai ser a tomografia de abdômen e pelve, vai ser a tomografia ou raio-x de tórax, ambos estão corretos pelos protocolos nacionais, e o CEA. O CEA que não tem valor diagnóstico, mas sim tem uma grande importância no segmento desse paciente. Só chama a atenção, aquele tumor era um tumor de cólon, certo? A gente conseguia perceber isso. Se fosse um tumor de reto, a gente sabe que o estadiamento é um pouco diferente, que a gente precisa ainda complementar com alguma avaliação do mesorreto, seja com uma ressonância ou com um ultrassom do mesorreto. Beleza, pessoal? Esse era o nosso passo. Era isso que você ia fazer para gabaritar toda a questão. JPS, sexo masculino, 32 anos, é admitido no PS com queixa de tosse produtiva, que vem evoluindo com prostração e febre, não aferida em casa. Refere ter feito tratamento recente para um quadro que, segundo ele próprio, parecia pneumonia, mas não se lembra o nome do medicamento que utilizou. Nega alergias e nega comorbidades. Ao exame físico, apresenta-se em regular estado geral, prostrado, PA 68/52, tempo de enchimento capilar de 4 segundos, temperatura de 39 graus Celsius, frequência cardíaca de 111, frequência respiratória de 27. Na ausculta pulmonar existe a presença de estertores em base direita, com murmúrios vesiculares reduzidos no mesmo local, sem demais alterações. Bom dia. Bom dia. Considere que o paciente já está aqui na sala de emergência, devidamente monitorizado e com acesso venoso periférico conectado. A sua primeira tarefa será realizar a abordagem inicial, com os primeiros passos no atendimento. Se o avaliador leu um pouco rápido, não se preocupe, peça para ele repetir. A pior coisa que pode acontecer aqui, o pior cenário, é você não entender o comando da questão, você não entender o que ele está dizendo. Isso é impossível. Então, se tem dúvida, calma, pede para ele reler, para ele reexplicar, fique à vontade. Tome o seu tempo para que a tarefa saia bem executada. No caso que a gente tem aqui, é simples. O caso é grande, chama a atenção, mas aprenda a focar nos pontos-chave, as informações que são realmente essenciais. O que é isso aqui? Vamos tirar o que a gente tem. Paciente com tosse produtiva, prostração e febre. Cara, ó, seringuinha piscando aí. Tosse, febre, pneumonia, o que será que está vindo aí? No exame físico, o que a gente vê é que esse paciente está em regular estado geral, hipotenso, com o tempo de enchimento capilar alargado, além de febril, taquicárdico, taquipneico. Galera, o que é isso aqui, velho? Mais do que com a pneumonia, que a gente até confirma pela ausculta pulmonar. Ele está o quê? Ele está séptico. E quando a gente fala em sepse, a gente tem que começar a pensar nos tratamentos para isso. É isso que ele traz no nosso comando aqui. O que ele pergunta? Ele quer que eu realize os primeiros passos desse atendimento inicial. Quando a gente fala em primeiros passos do atendimento à sepse, a gente traz aí na memória o que? O Surviving Sepsis Campaign com aqueles bundles, o pacote da primeira hora. E vai ser isso que você vai ter que colocar na sua prova. É assim que você vai ter que colocar. E vamos lá. O que é que esse bundle traz pra gente? Primeiro passo, dosagem do lactato. Fundamental dar esse check aqui, porque é uma medida importante para a gente medir o prognóstico, a gravidade desse paciente. Outra coisa, as hemoculturas não pode esquecer de pedir. Às vezes até mais de uma. Lembrando, você pode sim pedir outros exames. Então na sua prova, chega lá que você botar mais exames para outras culturas, pedir exames gerais que vão nos ajudar a fazer o diagnóstico de disfunções sistêmicas, também está valendo. Mas isso aqui é o básico que não pode faltar na hora do seu checklist. O que mais? A ressuscitação volêmica. Escreve lá, ressuscitação volêmica, 30 ml por quilo. Tenta ser completo nessa resposta. É isso que a gente tem que colocar para ganhar o check completo aqui também. E por fim, a antibiótico terapia empírica de largo espectro. Lembre, na prova, você não precisa saber o antibiótico específico, a dose do antibiótico. Não, pessoal. Aqui é só lembrar que essa antibiótico terapia empírica e de largo espectro tem que ser solicitada na primeira prescrição antes de 1 hora. Coloque isso aqui, mais um check e parte para o abraço. Posso considerar que o exame físico já foi realizado? Sim. Tá. Então eu gostaria de pedir alguns exames. Vou querer pedir um hemograma completo,
uma gasometria arterial com lactato e eletrólitos, TGO, TGP, urina 1, urocultura, ureia e creatinina. Ok, posso passar para a próxima tarefa? Não, eu vou querer pedir 2 amostras de hemocultura. Algo mais? Sim. O paciente está hipotenso, então eu vou iniciar uma ressuscitação volêmica com solução cristalóide 30 ml por quilo e também já vou iniciar uma dose de antibiótico. Como o caso dele é uma sepse de provável foco pulmonar, eu vou prescrever Rocefin, que é o ceftriaxone 2 gramas EV agora. Algo mais? Não. Sua próxima tarefa, então. Após essas medidas iniciais, o paciente mantém-se hipotenso, sendo indicado o uso de droga vasoativa. Sua tarefa é explicar como deve ser feita a passagem de um catéter venoso central através da técnica de Seldinger. Boa, garota. Tá mandando bem. Fica tranquilo. Às vezes o examinador tá falando rápido demais, não tá entendendo, mas mais uma vez, consolida a pergunta, vê o que ele quer para você continuar indo bem nesses casos aqui. A gente tá numa estação de cirurgia e o comando, a tarefa é bem direto. O que é que ele manda você fazer? Ele quer que você descreva a técnica de um acesso venoso central pela técnica de Seldinger. Comando objetivo. Só chama a atenção que, a depender da prova que você estiver fazendo, o grau de fidelidade, o grau de complexidade na simulação muda. A gente vai desde provas que vão ter um manequim, que vão exigir que você faça de fato o procedimento em um manequim, em um torso, até casos aí que vai ter um ator e você vai apenas descrever, e outras provas que você apenas descreve, apenas cita o que quer fazer. Então, no meio termo, a depender de qual prova, do ambiente que você estiver, vai ter que ter esse jogo de cintura para saber como você vai se portar. A dica que eu dou no nosso checklist é que sempre verbalize tudo que você está pensando, que está fazendo. Se é um torso que você está executando o procedimento, fala o que está falando, fala o que está pensando, fala o que está fazendo, beleza? Para a gente começar, sempre que a gente fala de um procedimento, é o quê? Explicar o procedimento ao nosso paciente. Pedir o consentimento dele, não esquece disso, para não perder esse check. Depois, o que eu quero é que você diga que lavou as mãos, que você está se preparando para esse procedimento. Mais uma vez, vai verbalizando o que está pensando, o que está querendo falar. Depois a gente vai solicitar, pedir, dizer que vai vestir a luva, que vai calçar todos os EPIs necessários. Pode até citar um por um. Máscara, luva, gorro, quero capote, quero lápis. Diz tudo o que você está pensando, que você está precisando para esse procedimento. Mais um check para a gente. Depois vamos solicitar os materiais. No nosso caso aqui, o avaliador já dizia, já se entregava todos os materiais, mas pode especificar dizendo qual desses materiais você quer. Uma caixa pequena de cirurgia, eu vou querer um bisturi, um Kelly, vou querer um porta-agulha, um fio. Tudo isso a gente vai fazer mais um check. Depois a gente começa a se preparar para o material. O que eu faço? Asepsia e antisepsia é o básico. Não esquece de falar isso aqui. Nem sempre a gente vai fazer, pessoal, mas não esquece de falar. Por isso que é fundamental que você tenha todo o passo a passo memorizado na sua cabeça. Feche o olho e vai lembrando passo a passo. Falou da antisepsia, mais uma vez, mais um check para a gente aqui, antisepsia e campo estéreo. Vamos seguir no nosso checklist. E o que a gente tem? Bom, já está tudo limpo, tudo com campo. Agora eu quero identificar as estruturas anatômicas. E aqui a gente pode fazer um acesso central, seja na jugular, seja na subclávia, ou seja na femoral. Lembra das estruturas. Posiciona o paciente, lateraliza a cabeça, se a gente vai fazer um acesso central na jugular interna do paciente. Lembra das estruturas, lembra do triângulo, do esternocleidomastoide e as suas duas cabeças. Olhou as estruturas, verbaliza. Eu vou fazer aqui no ápice do triângulo, com a agulha apontada para o meu mamilo ipsilateral. Falou isso, mais um check pra gente. Tudo identificado, vamos fazer aquele botão anestésico, anestesia local, com lidocaína, pra gente seguir no procedimento. Depois, a gente vai começar de fato a punção. Aqui a gente pega o material, pega o kit de acesso central que estava pronto lá, pega aquela agulha, lembra sempre de deixar o bisel para cima e vai seguindo a anatomia, falando, descrevendo o procedimento, aspirando até chegar sangue. Chegou sangue, estamos no lugar, a gente vai partir para a próxima etapa, que é o quê? Fio guia. Pegou o fio guia, sempre segurando a agulha, passou o fio guia, deixa lá, retira a agulha. Retirou a agulha, talvez do que? Dilatador. Passa o dilatador, certo? Coloca o dilatador, tira o dilatador e bota o catéter até a posição desejada. Fez isso, meio caminho andado, está quase terminando,
você está chegando lá, só não esquece das partes finais, que às vezes são muito importantes e contam tanto o ponto quanto as principais. Seu objetivo aqui é fazer ponto no checklist, e às vezes coisas pequenas valem iguais a coisas grandes. Por isso que não pode esquecer nenhum desses detalhes. Então, vamos retirar o fio guia, vamos fixar esse catéter, não esquece disso. Depois de fixar, outras coisas. Curativo, tem que lembrar, pode estar no seu checklist. Também, raio-x para a gente checar complicações. Importantíssimo, não pode esquecer isso, nem na prática e muito menos na prova. Então, lembra de pedir o raio-x para confirmar o posicionamento. E no final aí, a cereja do bolo, para garantir que tirou 10, vai chegar e vai dizer que vou lavar, heparinizar, que vou deixar esse acesso pronto para ser utilizado. Tá, então como todo procedimento, eu vou começar explicando para o paciente o que eu vou fazer e vou obter o consentimento do paciente se ele tiver em condições de concordar. Senhor, Considere que já foi explicado e ele já te deu consentimento. Ok, feito isso então, eu vou me paramentar de forma adequada, com gorro, com máscara, com avental cirúrgico, luva estéreo e vou fazer a antisepsia do local a ser puncionado, que pode ser tanto na região da subclávia quanto na região da jugular. Com licença. Então aqui eu vou identificar o músculo externo cleidomastoide, a sua cabeça external, a sua cabeça clavicular. Vou ver que vai ser formado um triângulo e o meu local de punção vai ser o ápice do triângulo. Ok, pode continuar descrevendo o procedimento. Ok. Considerado que o paciente já está com a asepsia realizada, eu já estou paramentada de forma adequada, o paciente está posicionado de forma adequada, eu tenho um auxiliar de enfermagem que já me ajudou a preparar todo o material já foi testado e o catéter já foi salinizado, eu vou iniciar então o procedimento. O primeiro passo é realizar um botão anestésico com lidocaína 1%, então eu vou realizar o botão anestésico no local da punção. Feito o botão anestésico, eu vou então passar o meu catéter venoso central. O primeiro passo é conectar a agulha de punção a uma seringa e eu vou introduzir no ápice do triângulo em direção ao mamilo ipsilateral e vou aspirar até ver o refluxo do sangue. Tendo o refluxo do sangue, eu vou desconectar a seringa, vou passar o meu fio guia sempre segurando a agulha até a marcação desejada. Passado o fio guia, eu vou realizar um corte na pele com um bisturi para que seja possível passar o dilatador. Vou introduzir o dilatador pelo fio guia e feito isso vou retirar o dilatador. Vou introduzir o catéter pelo fio guia até a marcação desejada. Introduzido o catéter, eu vou retirar o fio guia, vou testá-lo para ver se está no local adequado. Estando no local adequado, eu vou fixá-lo com uma sutura com fio nylon. Ok, mais alguma coisa? Sim, vou fazer um curativo com gás estéreo. Vou solicitar um raio-x de tórax para confirmar o posicionamento e também para ver se não houve nenhuma complicação. E enquanto eu aguardo, eu vou lavar, salinizar e heparinizar o catéter. Finalizou a tarefa? Sim, mais alguma tarefa? Vamos para a sua próxima tarefa, então. O laboratório envia o resultado do lacto, que está a 15. Você deve classificar a gravidade do diagnóstico e dar seguimento. O lactato está 15? 15. Isso, show de bola, você está mandando muito bem. Vamos continuar aqui para fechar com chave de ouro nessa última questão. Só chama a atenção que, às vezes, o avaliador ele é um pouco ríspido, um pouco grosso, mas não se intimida. O cara tá cansado, tá ali o dia inteiro também, de saco cheio, então não é por mal. Esquece isso, concentra aqui na questão, concentra na tarefa para a gente fechar e levar para casa esse troféu aqui. Então vamos lá, o que a gente tem nessa tarefa? Ele dá a informação de que chegou o resultado do lactato com 15 milimols por litro, ou seja, o nosso lactato veio muito elevado. E ele pergunta qual o nosso novo diagnóstico, qual a gravidade desse paciente e pede o segmento. Galera, lactato elevado no paciente séptico, a despeito da minha ressuscitação volêmica inicial, o que é que eu tenho? Ninguém mais erra isso nessa altura do campeonato. Esse paciente está com choque séptico. É isso que a gente vai escrever aqui. Não existe mais sepse grave, nada disso. É má perfusão a despeito, a gente vai fazer o diagnóstico de choque séptico. E qual é o tratamento? O que a gente faz para esse paciente? Não temos dúvida, a gente inicia a noradrenalina para garantir uma pressão arterial média de ao menos de 65 milímetros de mercúrio. É isso que esse paciente precisa. Bem, a gente pode até falar mais, se quiser colocar aqui de sondagem vesical, de controle glicêmico,
tudo isso é válido. Mas o principal, aquele que era o quinto elemento que estava no bundle de 1 hora do Surviving Sepsis Campaign, era isso aqui, iniciar a noradrenalina se ele ainda se mantiver hipotenso. Como o lactato dele está altíssimo e ele se mantém hipotenso, eu vou considerar um choque séptico de provável foco pulmonar. Eu vou iniciar a introdução de droga vasoativa, a noradrenalina, pelo catéter venoso central, inserido com a técnica correta. Só isso? Posso finalizar? Não, eu vou também passar uma sonda vesical de demora para codificar o débito urinário e vou pedir para que ele fique em constante monitoração. Ok, sua estação só vai até aqui, tá bom? Boa sorte, obrigado. Obrigada. Tchau. Aí,